Iniciando! Vamos lá, pessoal! Vamos lá. Ó, postei aqui, compartilhei com algumas pessoas, compartilhei no grupo Família Conexão Cósmica. Se você já faz parte desse trabalho, quer entrar pro grupo Família Conexão Cósmica, é o grupo do WhatsApp, manda a mensagem que a gente coloca, tá? A gente está começando a movimentar o grupo agora. Coloquei aí o contato da Jana, né? No Instagram é @mandalasjanaesperandio, gente. É de verdade, tá? O nome dela é Esperandio mesmo. Maravilhoso esse nome. Esperandio, né? Bem, depois a gente vai fazer uma sessão sobre isso. Mas já lá pra frente vai ter muita coisa. Enfim, vamos continuar. Gente, que lindo, né? Que lindo. Tô puxando o saco da Xanda mesmo, porque eu adoro ela. Vamos lá, vamos direto ao assunto. Numerologia C cósmica para começar. São 3 do 9 do 2023, 22 e 18. Vamos lá. A numerologia C cósmica para começar. Tá? C são vários Cs, né? C representa muita coisa. É um farol poderoso que ilumina insights profundos sobre sua personalidade, seus talentos inexplorados e propósitos de vida. Por meio de uma análise minuciosa dos números presentes na sua carta numerológica cósmica, você tem agora um GPS que indica caminhos, lições e desafios presentes para sua vida. Gente, isso é muito importante. O nome é extremamente importante. A melhor história para exemplificar por que o nome é importante é Jesus, né? Jesus, porque o Gabriel, né, o arcanjo Gabriel, apareceu do sonho para Maria para dizer, ó, você vai ter um filho e tem que colocar esse nome aqui, ó, o nome dele é Yeshua, né? A gente vai falar sobre isso depois, quando a gente falar sobre 33, né? É, é muito importante o número que a gente tem. Eu acabei de falar da Jana Esperandio, Mandala. O nome da gente tem dois lados. E é isso que separa a numerologia tradicional da numerologia cósmica. A numerologia tradicional, ela atribui valores energéticos às letras. Isso é uma coisa que está no inconsciente coletivo da humanidade. Então, por exemplo, a letra A vale 1, a letra B, aí é o A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, quando o nome completa 9, pula para o próximo. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai para o 1 de novo. Então, A vale 1, B vale 2, C vale 3, D vale 4, E vale 5, F vale 6. Atribui-se o valor desse jeito. Tradicionalmente. Vamos lá. Isso é um assunto que eu vou trazer mais profundamente na mentoria com numerologia cósmica, esse assunto mais profundo. Mas o ensino da numerologia começou no Egito. Durante muito tempo, eu tive encarnação no Egito, tá? E eu ensinava numerologia. Então eu me lembrei disso num sonho que eu tive em 2017. Eu passei 2 noites sonhando, foi uma coisa muito interessante. Eu dormi a noite inteira sonhando. E esqueci, acordei e pensei que não tinha sonhado nada. No dia seguinte eu continuei sonhando o mesmo sonho. E quando eu acordei eu lembrei. Anotei e era justamente isso, esse trabalho que eu estou fazendo agora. Ensinar numerologia, então, bem interessante. Das pirâmides, gente, as pirâmides. Ano passado eu tive a oportunidade das pirâmides e lá eu fiz esse link. Vou falar mais sobre isso depois. Essa lembrança. Estar em lugares importantes para você te traz conexão, lembranças. E quando eu cheguei no dia 1º do 10, já comecei a fazer esse trabalho. Esse trabalho especificamente que eu estou fazendo agora, da mentoria. Lancei a mentoria com numerologia cósmica dia 11 para poucas pessoas, né? Um grupo muito que eu estou acompanhando de perto há bastante tempo, observando os resultados. Tá muito legal esse trabalho. E desse trabalho surgiu esse trabalho. E falou das pirâmides. Eu ensinava numerologia nas pirâmides. Só que ela era essencialmente arquetípica, porque a linguagem egípcia era uma linguagem pictográfica. Então, cada símbolo representava alguma coisa e tinha uma vibração. Quando isso foi passado adiante, por exemplo,
várias coisas aconteceram. Grande salto histórico. Pitágoras foi estudar no Egito. Ele era perseguido, filósofo. E estudando no Egito, entrando em contato com esse conhecimento, dentro da língua grega, ele fez essa adaptação de tanto de valor numérico, energia, para letras. E a letra grega é muito parecida com a romana, o alfabeto. Alfa, beta, né? Alfa grego, beta, né? Delta, né? Então, o alfa vale 1, o beta vale 2, né? Dos números. Porque a ideia de números já se tinha, né? Grande salto histórico. Outro lado importante também. Os judeus foram aprisionados no Egito muito tempo. Muitos judeus eram apenas executores de era mão de obra braçal. Mas muitos judeus também eram, como é o caso de Moisés, também eram da nata, tinham acesso à nata pensante, tinham acesso aos segredos, né? Quando os judeus saíram do Egito, eles levaram esse conhecimento também. Então nós temos a ideia da Cabala. E a Cabala, né, como se fala, também tem a atribuição de energia a letras. Porém, como você pode ver aqui, ó, aqui, por exemplo, vou mostrar para você, ó, aqui, parece um W. Só que a frequência desse design cósmico tem um poder energético muito maior do que o W nosso. Por isso que eu estou utilizando esse desenho, esse design, né, essa fonte como W, porque ela acrescenta mais energia na minha energia. Eu coloco mais energia no nome que eu sou. Entendeu? Ou seja, o lado da numerologia é você contabilizar energeticamente o valor de uma forma gráfica que representa uma letra. Tá? Para ficar simples, né? Aqui eu mudei a forma gráfica. Ela representa uma outra letra, mas ela traz essa energia dessa outra letra para esse nosso alfabeto. Isso é uma forma de numerologia. Só que brincar com a grafia das palavras é cósmico. Não é tradicional, não é numerologia tradicional. Outra coisa, a numerologia cósmica, ela vê o que seu nome significa, que é um outro lado. Não só conta letrias. O fato de você contar letras, né, impacta 50% do seu nome. Então, se você pensar que a numerologia apenas contabilizando letras, ela tem impacto de 50% da sua personalidade como um todo. É muito forte. E os números têm uma energia negativa também. Porque o inconsciente coletivo do mundo também é negativo. Então, se você tem um número que está no ponto da sua energia, e esse número também tem uma energia negativa, aquela sua energia está negativa. Está ruim. Eu vou estar usando o termo negativo porque é o termo que todos nós conhecemos. Mas a palavra negativo e positivo, ela é de engenharia, ela é elétrica. Né? É a carga positiva e a carga negativa. A gente interpreta isso como se fosse coisa boa, coisa ruim. Tá? Eu estou falando dessa linguagem. Não é a linguagem mais correta. Tá? Vamos avançando. Para vocês começarem a entender o que diferencia a cósmica da tradicional, comum, tradicional, tá? Vamos lá. Vamos lá, gente. O lema desse trabalho. Isso é um ditado oriental. Quando a luz da alma, a beleza da pessoa. Quando a beleza da pessoa, a harmonia na família. Quando a harmonia na família, a ordem na nação. Quando a ordem na nação, a paz no mundo. Essa é a ideia do nosso trabalho. Então, a paz no mundo depende da ordem da nação, depende da harmonia da família, depende da pessoa. Movimento novo eu. Nova Terra. Esse provérbio oriental representa muito bem a filosofia do sistema arquetípico Conexão Cósmica, chave para a harmonia universal. Ele nos lembra da importância de cultivar a luz interior, pois ela reflete em nosso ser e influencia positivamente o ambiente em que vivemos. O termo positivo de novo, como sendo uma coisa boa. Tá? A gente vai brincar com o termo sabendo que isso não é o termo mais correto, certo? Mas vamos continuar com ele aqui, para facilitar o nosso entendimento. Assim, buscamos trazer harmonia, ordem e paz para o mundo ao despertar a beleza interior de cada indivíduo. Essa beleza está no autoconhecimento. Essa beleza está no autoconhecimento. Porque à medida em que você se conhece, você conhece a luz primordial que há em você. A luz primordial de que você é
feito, de que nós somos feitos. Nós vamos falar sobre números, nós vamos começar falando sobre números, porque tudo no universo é composto por frequência e vibração, que é montada, contada, registrada, contabilizada mesmo, por meio de números. Os números são a linguagem universal que permeia toda a existência. Somos fractais do universo, somos pedacinhos do universo, somos partes do universo. E somos formados por números. E esses números se revelam em todos os momentos das nossas vidas. Em todos. Acordou, que hora que eu acordei? Número. Que dia é hoje? Número. Estou pesando tanto? Número. Então, os números se revelam em todos os momentos da nossa vida. Inclusive na contagem do tempo e espaço, que foi o que eu disse agora. Né? A vida é pura energia. E o universo está em constante evolução. Leis e princípios cósmicos são representados por cálculos em cálculos matemáticos, gente, como é o caso, por exemplo, do princípio da gravidade. Né? A massa, a energia, a aceleração. Estou falando de física, de química. Não estou falando de coisa abstrata. Eu estou falando de coisa que também é abstrato, mas é acima de tudo concreto. Né? É real. Né? Velocidade, todo mundo já estudou isso, né, em física. Então, princípios cósmicos, por exemplo, massa, né, a gravidade, né, se eu pulo, o centro da Terra, que tem uma massa muito forte, puxa a minha massa que é pequena. A Lua, que tem uma massa grande, pega a massa d'água e as marés. Isso é gravidade. A interação gravitacional, isso é uma coisa que é medida, é representada por números. Né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? É aí que entra a numerologia. C, tá? Veja C. Ferramenta lógica e simples que vai ajudar você a superar desafios. Presta atenção. É muito sério falar isso. Essa ciência, da forma como ela se apresenta, muitas pessoas interpretam isso como uma ciência porque ela não é medida, né, no laboratório. Ela é uma ciência considerada hermética, de Hermes Trismegisto, ou seja, ciência que foi ensinada no Egito. Né? Hermes que disse, como em cima, embaixo, como embaixo, em cima. Né? Que nada mais nada menos do que a lei da correspondência. Né? Ligou daqui, desligou, desligou, tá? Então vamos lá. A numerologia C é uma ferramenta lógica e simples, que vai ajudar você a superar desafios e expressar o melhor de você. Tá? Isso aqui é uma promessa. Não sou bobo. Vou fazer promessa à toa. Vou gastar. Vou jogar em vão. Minhas palavras, eu sou irresponsável. Eu sou muito responsável. Ela ajuda mesmo. E agora eu vou contar pra você a história do machucado, lá atrás. Se vocês viram, se quem vê meu Instagram, vê que tava viajando, essa viagem foi para trabalhar ancestrologia e entre muitas outras coisas, né? E a intuição, né? O orientador falou assim, tem uma torre lá na frente, vai lá naquela torre, uma torre linda, gente. Eu postei até um stories lá, depois eu vou organizar no Instagram, porque eu não tive tempo. Vou deixar ele mais assim, acolhedor. E eu ouvindo. E foi engraçado que na hora que a gente estava indo, o Renato tirou a foto minha, e tinha assim um facho de luz assim, que é um reflexo da luz, que da foto, óbvio, né? Mas também é uma sincronicidade. E eu via que eu estava seguindo a minha intuição e tinha uma luz branca gigante, me cortando, assim, me iluminando, literalmente na foto. Foi muito bonito, isso eu postei. Isso foi quinta-feira. Quinta-feira e tal. E quinta-feira foi um dia maravilhoso. Maravilhoso. Muito interessante. Aí nós voltamos para casa, chegamos tarde. No dia seguinte, nós iríamos sair de Sevilha. Isso foi em Sevilha, né? E nós iríamos pegar um trem rápido, aquele trem rápido, que faz em 3 horas, sai de Sevilha para Madrid. Foi muito interessante. Aí acordamos cedo. E o trem era muito cedo. Era 6 horas da manhã, era 7 horas da manhã, não me lembro. Mas era muito cedo, estava escuro. E Sevilha é um pouco difícil de manhã, em alguns lugares, né? De você pegar transporte. A gente estava dentro de uma cidade, carro é mais difícil de entrar. Não é todo carro que entra. A cidade de Sevilha tem umas ruazinhas muito pequenas. Era difícil. Então, quando eu acordei cedo, nem acordei, nem dormi direito, porque eu estava preocupado. E lá tem o Uber, que a gente pede, e tem um outro aplicativo que chama Bolt. O Uber é mais caro, Bolt é mais barato. Vocês vão ver no próximo módulo
que eu uso muito o código 633. O código 633 é o que faz o nosso trabalho ser trabalho, é o que a gente faz de primeiro. O código 633 é um código que é uma lei cósmica, que eu vou explicar no próximo módulo, não vou falar isso agora. Só que quem acompanha também o meu Instagram sabe que o 633 faz parte desse trabalho, norteia esse trabalho. 633, um código. Um código cósmico que representa uma lei cósmica, que representa o nosso propósito. O meu e o seu também. Você vai saber disso no próximo módulo, fica aí. E aí, olha que interessante. Eu acordei e falei assim, caramba, e se um dos dois não vier, né? Então eu pedi um Uber e pedi um Bolt. O Bolt deu 5 e pouco, não lembro o valor certinho, mas foi mais barato que o Uber. E o Uber deu 633, 6 euros e 33 centavos de euro. E, só que eu pedi o Bolt já estava chegando. E o Uber, ele estava demorando. Aí eu falei, pô, já tá vindo os dois. Vou cancelar um, né? Para não chegar os dois, sacanagem. Cancelar, o cara tá vindo até aqui, eu vou ter que cancelar. Eu falei, o Bolt já tá quase chegando. O Uber vai demorar para chegar um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos a mais. A gente tava com as malas tudo no vamos. A cidade é uma cidade antiga, a rua é toda estranha, né? Tipo, não é um asfaltinho bonitinho, né? É difícil. E aí, cancelei. A intuição falou assim, 633, fica com o Uber. Mas o Bolt é mais barato. Vou cancelar o Bolt. Cancelei o Bolt. Não, cancelei, é o contrário. Deixei o Bolt e cancelei o Uber, que estava mais caro. E estava demorando mais para chegar. Parece lógico eu cancelar o Uber, que está mais longe e é mais caro. O Bolt, os dois estavam vindo, que estava mais perto e é mais barato. Mas a intuição estava dizendo 633 é um código que tem a sua cara, tem todo você trabalha com isso. Você sabe, vai nesse, vai 633. Cancela o outro, paga mais caro, espera um pouquinho mais. O que eu fiz? Fiz o contrário da intuição. No dia anterior, segui a intuição. Nesse dia, pá! Vocês acreditam? O Bolt pertinho cancelou. Faltava 35 minutos para pegar o trem. O trem, andando, dava para chegar. Tipo, se a gente andasse correndo rapidinho, em meia hora a gente chegaria na estação do trem, porque a estação do trem é perto. Mas eu, poxa, fiquei nervoso, pô, vou perder o trem. Caramba, já demos check-out, já fechamos a chave dentro, estamos na rua. Vamos sair correndo para pegar o táxi. Aí o Renato foi atrás do táxi, achou o táxi rapidinho, pegou o táxi. Saí correndo para pegar o táxi. No que eu corri para pegar o táxi, vocês acreditam? Eu tava mochila pegando. A bolsa enrolou, assim, a outra caiu, enrolou na minha perna, pá, no chão, sai. Despenquei no chão, assim, pá. O Renato olhou assim, caramba. Achou que eu tinha morrido se ligar. Porque foi uma queda muito feia. Levantei, aqui sangrando, aqui, mas na verdade eu não senti nada, muito engraçado. Aqui doeu um pouquinho, tava dolorido. Não. O susto que eu levei. Sangrando, perna sangrando, tudo assim, e o táxi ali parado. Levantei, ele pegou as coisas, a gente foi lá, no meio do táxi, tinha um papel, a gente sempre anda com papelzinho, né? Botei o papel ali e tal. Enfim, um maior tomo. E eu vi a mensagem lá e falei assim, viu, você tem um farol, você tem que seguir, você tem a orientação, você só tem que seguir a orientação que você recebe. E é por isso que eu falei para vocês observarem aquele machucado ali. Porque eu quis colocar e quis mostrar, porque eu falei assim, a numerologia, quando você tá, especialmente quando você está conectado, depois da fase 2, do módulo 2, a gente vai fazer parte da sintonização, você vai começar a ver número. E o número vai falar com você. E às vezes você tem um caminho A e um caminho B para ir. E o caminho B pode ser B33, 6 euros. Pode ser mais caro e está mais longe. Mas vai por ele. Você tá entendendo? Então você tem uma orientação prática que te tira de um tombo, de machucado, de mil coisas. Isso é só um exemplo. E é real. E acontece várias vezes. Só que eu tinha o hábito de, já estava ficando esperto, ó, 33, não, 33 eu vou para ali, 33 eu vou para ali, tá no lugar certo, 33 está confirmando, vamos lá, vou indo. Porque você vai ver que o 33 faz muito parte desse trabalho. Porque o 33, vamos lá, A vale 1, B vale 2, C vale 3. Então o criador do cosmos, 33. C, 33. Você vai ver que eu coloco muito sucesso com 2 Cs, CC, 33. Então, o número mentor que a gente ajusta no nosso ajuste que a gente faz no próximo módulo, que a gente vai fazer no próximo módulo, 33.
Então, tem um 33, você tem um cuidado diferente em você. Esperta, ajuda, tá sendo ajudado. Você tinha duas opções. Às vezes, a melhor opção não é mais lógica. É a que a intuição dá. E os números são uma forma daqueles que nos ajudam conversarem com a gente. E aqui você vai entendendo essa linguagem. E quando você entende essa linguagem, você conversa com ela. Conversa com essa linguagem. Você vai. A linguagem, ela não só é um meio de você se comunicar, mas como é até o próprio ser com quem você se comunica. Tá? Vou diminuir aqui para não ficar muito filosófico. Se você ainda tem essa questão, a parte de filosofar tem muita informação legal, tá? Se você está vendo esse vídeo agora no dia 13, ainda não está lá no site do aqui, vou mostrar para vocês de novo, ó, tá? wesleyNewton.eadsimples.com.br. Ainda não está lá, tá, gente? Se você está vendo agora. Tá? Mas se você está vendo esse vídeo agora e ainda não está lá, fala comigo que você já entra antes, tá bom? No curso básico da vida. Tudo bem? Nossas redes sociais mais uma vez, tá? E, beleza. Vamos continuando. Aí é que entra a numerologia C, uma ferramenta lógica e simples para ajudar você a superar desafios e expressar o melhor de você. Dei um exemplo agora. Ao apreender, aí é interessante, o anexo personalizado da sua carta numerológica C, você tem acesso aos seus segredos mais profundos. Isso é interessante. Por quê? Porque a gente escolhe o nome que a gente vai nascer. E esse nome vai interferir em toda a nossa energia. Então, antes de eu nascer, ó, lembra lá? Jesus, Yeshua, né? Antes de nascer na barriga da Maria, ele já sabia que ele chamava Maria. Ele só tinha que dar um jeito de dar um recado para ela. O Gabriel foi e contou para ela. Né? Na numerologia C, a gente acredita que nós escolhemos o nosso nome. E nós intuímos, de alguma forma, os nossos pais a registrar. Funciona 95% das vezes no Brasil. Tá? Nem sempre dá. Mas a maioria das vezes funciona. Então, por que eu escolhi? Lá eu estou num lugar alto, antes de vir para cá. E quando eu venho, se eu estou ali, eu estou planejando essa vida aqui, por que eu vou escolher meu nome? Porque é importante. Eu não vou deixar, né? É muito importante, é o planejamento. Tá? Se você não entende sobre contrato encarnacional, essas coisas de planejamento encarnacional, curso básico da vida, tá bom? Não é o objetivo da gente falar isso aqui agora. Então, quando você está planejando, você planeja o que você vai estudar, você planeja o que você vai viver. Eu não vou planejar nos detalhes, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem como. Mas a linha geral da nossa vida, a gente planeja. Tá? É isso que toda a linha de numerológica acredita em reencarnação, em planejamento encarnacional, tudo isso. Tá? Isso é muito mais antigo do que o Espiritismo. O Espiritismo, o termo reencarnação, é porque o Kardec, quando ele escreveu com esse termo. Né? Mas se você for olhar nos indianos, por exemplo, temos o termo karma, ciclo, roda de Sansara, nascer de novo, né? Enfim, a palavra reencarnação foi inventada, né? Foi criada, foi até codificada pelo Kardec, mas o conceito de nascer de novo, né? É muito mais antigo, é celta. Pesquisa, tá? Então vamos lá. Ao aprender o anexo personalizado da sua carta numerológica C, você tem acesso aos seus segredos mais profundos e desvenda mistérios que talvez nem imaginasse existir, tá? Isso aí vai ser no seu módulo 4, tá? Eu vou fazer isso para você. Nossa aventura com os números é divertida, profunda e transformadora, criando uma vida mais abundante, leve, alegre, bem-sucedida e principalmente de quê? Qual a nossa palavra-chave? Harmoniosa, harmonia. Então vamos lá. É importante lembrar que o nome que você recebeu ao nascer interfere em sua personalidade, pode dizer isso de novo, nas suas reações e nos seus pontos fortes e fracos, tá? Ao mudar a vibração do seu nome, você atrai novas energias para a sua vida, abrindo caminho para uma realidade mais alinhada com seus objetivos. Tenho certeza de que você, ao final deste trabalho, avançar para o próximo nível e compreender o que seu nome diz sobre você. Gente, ó, quando você avançar para o próximo nível desse trabalho, você vai querer marcar uma sessão para entender o que seu nome diz para você, né? Quem já está na mentoria com numerologia cósmica, você já está incluso, tá? É a próxima fase da mentoria. Né? Por que o seu nome ser tal como é? Por que o seu nome é o seu nome? Nunca se perguntou isso? Por que seu nome é seu nome? Primeira fase é fácil. Primeiro nome, você escolhe. Porque o restante do nome você já sabia que é do pai e da mãe, enfim, né?
A nossa sociedade se organiza assim, né? Agora, por que eu escolhi o Wesley Newton? Eu sei por que eu escolhi o Wesley Newton. Né? E você, sabe por que você escolheu o seu nome? Para explorar essas possibilidades, entre em contato comigo, gente, tá? Para uma consulta com mesa cósmica, tá? A mesa cósmica, tá? Você lembra? Aqui, a imagem dela, tá? Para saber o que seu nome está interferindo. Por exemplo, deixa eu contar para você. Wesley Newton é um L só e um T só. Quando eu mexo, eu botei 2 L's. O L vale 3. Tem o quê? No meu nome? 2 consoantes. Eu mexo na energia do meu corpo. 33. Então, eu dou ao meu corpo uma energia maior para ele fazer um monte de coisa. Ó, são 22 e 42. E eu estou fazendo isso aqui depois do trabalho. O meu corpo precisa ter uma energia maior para poder acompanhar a energia da minha alma, porque minha alma tem um propósito e o corpo tem que acompanhar. Então, o ajuste na escrita do nome muitas vezes é útil, muitas vezes é importante, tá? Você sabe isso numa sessão de mesa, tá? Uma sessão de mesa. Gente, nem todo nome precisa ser mudado. Tem nome que tá maravilhoso do jeito que tá e tá ótimo, tá? Se precisar, para você saber se precisa ou não, tá? Faz uma consulta de mesa, tá? E muitas outras coisas, tá? A gente pode fazer. Lembre-se de que estamos juntos nessa aventura da consciência. Nós não somos originários desse planeta. Somos cidadãos do cosmos. O papel da numerologia C, esse C agora, pensando no cosmos, numerologia cósmica, é de conscientizar disso. E mostrar que temos a capacidade de acessar dimensões superiores através de frequências elevadas. Alterar a frequência do seu nome é uma estratégia inteligente nesse processo de evolução. Pode ser, tá? Não é para todo mundo. Se você quer saber se é benéfico ou não, se deve trocar ou não, melhorar ou não o seu nome, fazer algum ajuste no seu nome, tá? Entre em contato. Vamos fazer uma concessão aí, uma consulta de mesa cósmica no seu nome, tá? Então vamos lá. Qual a história que nos trouxe onde estamos? Queremos que você seja a sua maior prioridade. Ao focar nas possibilidades que se abrem diante de você, você cria um impacto não apenas na sua própria vida, mas também na sociedade como um todo. Gente, isso aqui é a causa. Você é parte de um propósito maior. E isso começa com o seu próprio crescimento e a sua transformação. A gente dá o que a gente tem. A gente dá o que a gente tem. Vou repetir. Ao focar nas possibilidades que se abrem diante de você agora, você cria um impacto não apenas na sua própria vida, mas também na sociedade como um todo. Através da família. Você é parte de um propósito maior e isso começa com o seu próprio crescimento e transformação. Você começa com você mesmo. Com você mesma. E vamos revelar um segredo. O sucesso está ao seu alcance. Aqui e agora. E os números traçam, gente, um caminho muito mais seguro em direção à harmonia. Lembra do 633 e do Bolt lá que peguei no chão? Deixa eu mostrar de novo para vocês, deixa eu ver. Eu estou no slide 46, deixa eu procurar aqui de novo. Cadê? Foi aqui. Cadê meu tombo? Onde foi? Foi no leão. Cadê? Não, aqui foi. Foi no Cibeles. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Bem aqui. Tá aqui, ó. Esse dia aqui. Aí na sexta-feira, quando a gente chegou em Madrid, que a gente estava saindo de Sevilha para Madrid, sexta-feira eu não fiz nada, né? Só descansei. Esse dia aqui, por exemplo, foi no sábado. Porque eu já tinha descansado e eu consegui passear, tá? Então, esse tombo aqui foi porque eu não observei uma coisa que eu já vinha observando. Então, gente, orar e vigiar, né? Não é porque eu venho seguindo sempre minha intuição, minha vida está sempre dando certo, que ela vai dar certo para sempre. Se eu parar de seguir minha intuição, ela desanda também. Eu tenho que observar, todo dia o caminho é diário. Não estou garantido, ninguém está garantido. A nossa vida a gente cria todo dia. Então, vi, maravilhoso. Mas um dia que, tava óbvio. Então, mas foi tranquilo depois, porque o táxi já tava até ali esperando. Esperou e tal.
Você não precisava ter tomado aquele tom. Mas por outro lado precisava, porque senão como é que eu contaria essa história para você? Porque na verdade, os relatos que eu tenho das pessoas que fazem mentoria, das pessoas que fazem carta biológica, é a vida dando certo, porque elas estão aprendendo a olhar. E eu também aprendendo a olhar, é legal, legal. Mas e aí? Quando a gente não olha? A gente já aprendeu a olhar. E a gente não olha, a responsabilidade fica maior ainda, né? Então vamos voltar lá? Tava no 47, onde é que eu tô aqui agora? Vamos lá. 47 aqui, né? Caminho seguro, seguro, né? Em direção à harmonia. Vamos lá. 47. Imagine só, planejar, executar, analisar, reavaliar e concluir suas metas com eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, excelência. Tá? Você junta todos os conceitos de eficaz, eficiente e efetivo. Isto é o que chamamos de sucesso. Com dois Cs. 33. E a numerologia C é a ferramenta perfeita para te guiar nesse caminho. Sucesso encarnacional também, tá? Porque o sucesso está aí da vida, sucesso de vida. Eu não vou colocar a palavra encarnacional, vou colocar sucesso. Vou botar só sucesso aqui, ó. Por quê? Você está encarnado, né? Não precisa ficar dizendo que é encarnação. Construído por meio de uma vida plena, harmônica, alegre e leve. Lá no curso básico da vida, quando a gente pensa sobre harmonia, um dos aspectos da harmonia é leveza. Né? Porque eu estou aqui fazendo o curso da Tati para você, mas eu estou amando fazer isso aqui. Posso estar um pouco cansado, porque a gente viajou e chegou e trabalha e não sei o quê, mas eu estou amando fazer isso aqui. Então eu faço com leveza, porque eu gosto. Né? Gente, o universo não gasta energia à toa. Gente, o Criador super sabe tudo. Porque ele não ia desperdiçar energia. Não tem sentido o Criador desperdiçar energia. Né? Então, não tem coincidência. O que acontece, acontece por um propósito. Por que ele vai desperdiçar energia? Né? Tudo está conectado por ressonância. O igual atrai igual. E sincronicidade. Um número repetido é uma sincronicidade. Gente, ó, existem 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 10 números. 10 arquétipos numerológicos. Com esses 10 números você faz tudo. Então, ó, tem 10 números, né? A probabilidade do número 1 aparecer é 1 em 10. É o quê? 10%. 1 em 10. Probabilidade, para matemática. A probabilidade do número 3 aparecer em 10 é 10%. 1 em 10. A probabilidade do número 33 aparecer é 1 em 100. 1%. A probabilidade do número 633 aparecer é 1 em 1000. 0,01%. Você consegue entender que quanto mais números iguais, repetidos, menor é a probabilidade disso acontecer. Ou seja, uma sincronicidade, porque dois números iguais é uma sincronicidade. E quanto maior, por exemplo, meu cunhado falou assim, eu tinha ido buscar a gente no aeroporto, ele falou, olha, aconteceu, né, uma coisa interessante. Eu tava passando, aqui tava dirigindo o carro aqui, e tinha ali medidor de velocidade. Passei aqui e ele tava de moto, e o outro carro tava do carro. Ele passou, a velocidade dele estava 33 km por hora e o carro que estava do lado dele estava 33 km por hora. Ele viu 3333. A probabilidade de você ver 3, 4 vezes é 0,01%. Então, é uma sincronicidade muito mais difícil de acontecer. Gente, o universo, Deus, o Criador, o nome que você queira dar, a fonte, o todo, a fonte que tudo é. O nome que você queira dar, tá, gente? Aqui eu falo de Criador porque todos nós somos criados. É o termo mais neutro. Não gasta energia à toa, não desperdiça energia. A gente ainda desperdiçava, né? Esperamos não desperdiçar mais, mas a gente ainda desperdiça, o humano ainda desperdiça. O Criador não. Se ele quer falar com você, ele usa o meio que ele tiver, e os números são um desses meios. Se você vê número repetido, é uma sincronicidade. Ela está falando com você. Mas o que ela está falando com você? Fica aqui que a gente vai entendendo. Está lá no módulo 12, a gente vai trabalhar muito, mas você viu que a gente já está trabalhando aqui. Né? Por quê? Porque o conhecimento ele vai sendo distribuído aos pouquinhos. A gente vai soltando aos pouquinhos. Tá? Gente, meu trabalho aqui é te dar 20% de informação sobre os números que contemplam 80% da sua vida para ser simples.
Agora eu preciso conscientizar de uma coisa. Tudo está conectado com ressonância e sincronicidades. Tá? E agora você tem a chance de desvendar os mistérios que te impulsionam para esse novo patamar. Tá bom? Vamos lá. Carta numerológica C. Mas afinal, o que significa esse C? Ó, estude o anexo, né? Aprenda o anexo pessoal dessa carta numerológica cósmica. A gente vai falar sobre isso no módulo 3 e 4, tá? Com a mente aberta, livre de pré-julgamentos. Caso surjam dúvidas, estamos aqui para ajudar. Lembre-se de que o seu sucesso é o nosso sucesso. Gente, a gente está no mesmo mundo, a gente está no mesmo barco. A gente é tudo macaquinho da mesma ilha. A ilha do planeta Terra. O seu sucesso é o meu sucesso. Então, eu quero muito sucesso. Muito. Meu trabalho é para isso. Por isso. Porque agora é por isso. Tá? Você pode ver que eu acabo sendo eu e Renato. A gente faz tudo. Né? É a Erika estudando também agora. Por quê? Porque para esse trabalho ser acessível, eu estou falando acessível financeiramente também, tá, gente? Não tem como eu quantificar o valor desse trabalho, porque é harmonia, criar harmonia para a sociedade, isso é uma ideia, é quase uma utopia, mas a gente está colocando em prática. Tem um, dois, três, dividido em módulos, sistematizado. Funciona, tá? Funciona. Você vai vivenciando isso agora. Mas a primeira coisa que eu vi, eu estava numa sessão de alinhamento cósmico. Vou contar isso para vocês. E eu tinha um grande desafio, uma coisa muito pessoal, um ego também na minha mente, porque ele falava assim, poxa, mais lá na frente eu vou fazer um curso de hipnose cósmica. Já era para ter acontecido, mas eu não cresci o suficiente para dar aquele curso. Agora eu estou crescendo. Né? Não cheguei nesse ponto ainda. O curso básico da vida é o pré-requisito para o curso de hipnose lá na frente. Tá? Se você quer fazer o curso de hipnose lá na frente comigo, você tem que fazer o curso básico da vida. Tá? Conceitos básicos, né? Tem que saber o que é mente para poder trabalhar com a mente. Mas falei, gente, o conhecimento de hipnose cósmica, auto-hipnose cósmica, porque o módulo que eu vou dar é como auto-hipnose, depois você aplica como terapeuta do jeito que você achar melhor. Mas você vai sempre fazendo melhor porque é o coração que manda. E eu falo, poxa, quanto eu cobro no curso de hipnose? E o orientador sempre chegava, né? Fala, tem que ser acessível, tem que ser acessível, tem que ser acessível. Inclusive financeiramente. Só que, às vezes, eu morava numa chácara e às vezes era inacessível do ponto de vista. Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que estava na cadeira de roda e foi difícil você entrar com a pessoa lá na salinha que eu fazia. Então, quando ele falou acessível, eu estava pensando que ele estava falando da cadeira de roda. Ele chegou, ele não me falou que ele tinha necessidade especial. E a gente fez umas 3 sessões, foi maravilhosa as sessões dele. E, gente, eu vou contar isso pra vocês. Hoje em dia eu não atendo mais presencial. Eu só atendo presencial quando é técnica da Dolores Canon, que eu separo o sábado, e é muito raro isso acontecer. Né? Porque a técnica, eu sou old school da Dolores, eu só faço a técnica do jeito que a Dolores ensina. Né? Ensinava que era presencial. Mas a técnica que eu faço, a Hipnoquantum, né? Dentro do sistema arquetípico de conexão cósmica, ela é à distância, mas, inclusive ela é mais eficiente à distância. Mas lá, por exemplo, como eu atendia sozinho, então, quando eu recebia uma pessoa, eu tinha que preparar tudo, tirava um tempo do momento, lavava banheiro, tinha que planejar tudo para poder receber a pessoa. Né? Nessa época eu atendia presencial, tinha que receber e era uma sala específica para isso. E, inclusive, lavar o banheiro. Eu não tinha empregado no dia, então eu mesmo tinha que lavar o banheiro para poder receber a pessoa, porque se a pessoa quisesse usar o banheiro, né, tava limpinho, né? E ele não tinha falado que ele tinha necessidade especial. E eu tava até meio assim, né? Porque eu falei, poxa vida, eu tenho que lavar o banheiro, não sei o que. Será que eu marco com ele, eu remarco? E foi até um egoísmo meu, porque eu queria até remarcar, porque eu não queria lavar o banheiro naquele dia, porque eu tava tão cheio de coisa para fazer. Sendo bem sincero com você. E daqui a pouco eu chegou com cadeira de roda, e para subir com a cadeira de roda, a pessoa da minha ajuda, né? Porque eu não tinha degrau, né? Eu tinha um degrau assim, mas eu subi com ele, tá forte, deu pra subir. E ele não quis nem usar o banheiro. Ele só pediu licença para ele poder usar o caninho para me guardar na garrafinha aqui, né? E aquilo foi tão forte para mim, porque eu tava sendo tão egoísta, eu tava sendo tão pequeno.
Mas até a minha compreensão ainda estava tão pequena, porque quando o meu orientador falou assim, você precisa ser acessível, eu estava achando que era só ser acessível no sentido de para uma pessoa que usasse cadeira de roda, por exemplo. Mas ele falou, não, o acessível é um conceito amplo, não é só o concreto. Também é o abstrato, também é o metafórico. É ser acessível no sentido de estar para todos. Fazer um trabalho que seja escalonável e que seja um custo acessível para as pessoas. E para eu ter um custo acessível, que nem esse AD, eu pago a mensalidade, então eu posso fazer preço menor. Preço, porque tem que ser acessível e tem que ser sustentável para mim também, né? Então, eu quero que você entenda que isso não é só um trabalho, isso é uma causa, isso é um movimento, isso é uma coisa que eu vim fazer para trazer a ideia, e não só eu, tá, gente? Você também, possivelmente, trazer a ideia, o conceito, o plantar aqui, como a gente vai fazer no módulo 6, da ideia de harmonia. Se você for aqui no meu YouTube, se você pegar um curso que tem antes lá, são 33 horas de curso, que foi enquanto eu estava trabalhando com as cartas anteriores, você vai ver esse crescimento. Para eu chegar aqui onde eu estava, eu passei por tudo aquilo. Hoje em dia você não precisa fazer 33 horas de curso, se quiser também tá lá. Você pode crescer junto. Aqui já está masticadinho para você, porque é mais fácil. É um detalhe, onde ir passo a passo, crescimento consciente, constante, crescente, dosado, acessível. Então, meu trabalho aqui é te ensinar para que você ensine para outras pessoas também, tá? E para isso tem que ser com a mente aberta, livre de pré-julgamentos. Por quê? Porque a gente tem ideias idiotas, gente, bobas, ideias bobas sobre números. E os números são muito mais do que aquilo que nos venderam, inclusive em revistinha. Sabe aquela coisa de horóscopo? Que não tem nada a ver com astrologia, né? Então vamos lá. Então, caso surjam dúvidas, estamos aqui para ajudar, tá? Pergunte mesmo, tá? Seu sucesso, de novo, é o nosso sucesso. O que eu posso fazer para que você tenha sucesso? Pode deixar que eu faço, tá? E como eu tenho certeza de que você vai amar esse passeio que estamos fazendo juntos, que tal compartilhar com sua família? Compartilhe com sua família, sim, sim. Marido trabalha com, sabe, casal, marido, mulher, mulher, marido, 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 mulher, mulher, né? Juntos também, tá? Pai, filho, filho, né? Acabei de mandar mensagem pra minha amiga que tá ela, a filha e a neta. A gente tem que cuidar primeiro dos mais próximos, porque a gente está mais perto, né? É mais fácil também. Então compartilha com sua família, compartilha com seus familiares, tá? E sendo possível, bota todo mundo na mentoria se a pessoa tem idade para isso, né? Mas se não tem, se é criança, faz a sua carta da criança, tá? Para você saber como lidar, porque se você com a carta você vai ver no módulo 3 que é um roteiro maravilhoso para você usar, tá? E eu tô vendo que as pessoas não estavam usando, então eu tive que montar essa estrutura bonitinha aqui agora para que as pessoas aproveitem o melhor possível, tá? Tá dando 43 minutos. O outro tinha dado 45 e 45, gente. Eu vou interromper a gravação e vou continuar no próximo vídeo, tá bom?